o senhor construiu até agora, tornou e trouxe essa imagem de um pastor que defende com unhas e garras o que ele acredita. E o que ele acredita, mais do que tudo, é o evangelho. Essa frase define o Eliseu Rodrigues? Define. A defesa é demonstrada por aquilo que você ataca. A Bíblia é usada como espada. O Evangelho se apresenta a nós como arma de proteção e ataque. E quando eu digo ataque, não é simplesmente a pessoas, mas a sistemas, barreiras que o diabo levanta e falsos profetas que Paulo escreveu que devem ser calados. E o sistema que se opõe à igreja, que é formado por inimigos de Deus e amigos do mundo, estes devem ser confrontados com as escrituras abertas. Aí alguém pode comentar aí, mas a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Concordo, é contra as potestades, as hostes espirituais da maldade. São eles que levantam falsos ministros, falsas pregações, abrem falsas igrejas para gerar falsos crentes. São esses demônios que influenciam essas pessoas. Porém, há pessoas que se entregam a essa influência demoníaca. E nem tudo também é o demônio. O homem é um ser humano caído, inimigo de Deus. Então ele também precisa ser chamado à realidade. Antes de ser expulso com suas falsas mensagens, eles precisam ser chamados à realidade bíblica. Quer pregar? Pregue, mas pregue a Bíblia. Quer enganar a igreja? Em paz você não vai ficar. E o pastor Eliseu Rodrigues, vocês já perceberam que ele veio disposto a falar tudo e a abrir o jogo. Isso é interessante. A gente entende, pastor, que a gente vive no Brasil uma necessidade de homens compromissados com a palavra. Amém. Eu também não sei se o povo está buscando muito outras coisas, eu não sei se a palavra, se a Bíblia deixou de ser importante, né? Porque quando a gente fala, às vezes, do líder, a gente também esquece que por detrás do líder existem os seus liderados, existem as pessoas. A gente tem visto nos últimos dias que a igreja que ela decide pregar o evangelho, ela não enche. O pastor que decide, tem uma postura talvez como a sua, uma postura de não, eu vou ser conservador, eu vou honrar a palavra, essas igrejas sofrem diversas dificuldades de continuarem abertas, porque ninguém vai. Mas quando você se abre um ministério, você abre uma igreja que talvez não priorize tanto a palavra, você recebe mais pessoas. Isso, como que você enxerga? O que Jesus disse, a porta larga faz com que muitos passem por ela para a perdição. Se uma porta é larga, o caminho é largo, vai atrair todo tipo de gente e eles vão ali permanecer. Mas a porta da salvação é estreita nas exigências, é estreita na verdadeira transmissão da palavra. Essa estreiteza do evangelho faz com que as pessoas rejeitem o evangelho. Perceba, Jesus começou seu ministério, havia uma grande multidão, mas ele se comprometeu com 70 e os enviou. Dos 70, ele selecionou 12. Dos 12, ele selecionou 3. Dos 3, só um ficou ao pé da cruz. Então, a verdadeira igreja, às vezes, ela enfrenta esse fenômeno efeito sanfona. Ela enche porque é uma novidade. Mas o evangelho vai sendo pregado e ali pessoas vão sendo cortadas porque não aceitam ser podadas. Só que nesse ministério de Jesus, você percebe que no dia de Pentecostes, 1 aos Coríntios, capítulo 15, Paulo diz que Jesus, ressuscitado, apareceu a mais de 500 irmãos. Só que do dia da ressurreição até Atos 1, Jesus pregou 40 dias. Então, do dia da ascensão até o Pentecostes, foram 10 dias de oração. Então, perceba, Jesus passa 40 dias se manifestando. Alguns acreditam que no dia da sua ascensão, haviam mais de 500 pessoas conectadas a 1 Coríntios 15, mas no dia de Pentecostes só tinha 120 orando. Só que isso não pode desanimar o verdadeiro pastor que prega verdadeiras escrituras, porque esses 120 que sobraram orando, levantaram Pedro. E o Pedro que pregou ganhou quase 3 mil. Atos capítulo 5, a igreja já está com um número de 5 mil e aí vai crescendo. Então esse efeito sanfona é normal na igreja que prega a palavra e ora, porque Deus vai desmascarando os falsos e vai deixando os verdadeiros. Paulo disse, é necessário que haja essas contendas ou heresias entre vós, para que os falsos sejam expostos e os verdadeiros sejam identificados. E como lidar, pastor, com esse povo? Como pegar chamar esse membro
e explicar para ele, você tem que ir pela Bíblia, você tem que ir pela luz das Escrituras. Paulo diz que haveria um grupo de pessoas que criaria para si seus próprios mestres. Nas igrejas deles, eles dão seus envelopes, enviam seus PIX, não para sustento de missionários, não para o sustento do pastor sério, não para a manutenção da igreja, mas para que esse falso profeta lhe dê um afago quando essa pessoa estiver na prática do seu pecado. Então eles criam, montam, protegem seus falsos profetas. É o que eu disse esses dias. Os viciados na carnalidade e no materialismo sempre defenderão seus traficantes que alimentam seus vícios carnais e materiais. Essas pessoas, é difícil de você trazê-las para a realidade com a Bíblia aberta. Porque quando abre a Bíblia os ofende. E eles ofendem Deus, mas não gostam de ser ofendidos pelas Escrituras. Mas Deus sabe quem são os seus. A Bíblia diz, Deus conhece os que são deles. Quem é de Deus vai desejar as coisas de Deus. Então, se você está me ouvindo aqui, nos ouvindo nessa entrevista, se você é de Deus, a prova de que você é de Deus é você desejar aquilo que vem de Deus. Tudo que sai de uma coisa tem que estar conectado àquela coisa para que possa sobreviver. Se você nasceu de Deus, você vai desejar as coisas puras, santas e cristalinas de Deus.